Olá, deputada. Alô? Tá me ouvindo direito? Olá, Anderson. Eu mesmo, tudo Tudo bem? bem? Tô te ouvindo. Eu não sei se tu tá me enxergando aí. Tô te enxergando perfeitamente. Ah, que maravilha. Eu tava dando uma estudada, né, analisando pra gente poder conversar. É pedagoga? Isso, professora, Profe... 34 anos. Me Pô, aposentei faz um ano. que legal. Minha esposa tá se formando agora em pedagoga. Ah, coisa boa. Fui alfabetizadora há muitos anos, professora da EJA, Interessante. diretora, supervisora. Na escola eu fiz tudo já. Tá bom. Secretária de O bom é que educação. educação, vamos conversar bastante sobre educação hoje, então. Que bom, querido, que bom. Só eu tenho assim, ó, só que eu tenho até máximo até 2h30. Perfeito, vamos fazer um jogo rápido então, que aí a gente limita. O que que eu Tá, estou conversando assim? Eu estou convidando os deputados, ainda mais importante a senhora, que é da região da campanha, para mostrar para a comunidade aqui a representatividade, né, que existe. tá Então, certo. vou dar o início da vinheta aqui para a Ótimo. gente tocar então, tá certo? Tá ok, tá ok. Boa noite, pessoal da Rádio Web Líder Erval. Estamos aqui com a deputada, mais conhecida como deputada Lara, mas é a Adriana Lara, né? Pedagoga, né? Do partido do PL, se eu estou certo, Partido Liberal. Me diz uma coisa, deputada. Como é que está sendo aí na Assembleia? Como é que está fluindo as coisas? Olha, a Assembleia o Parlamento Gaúcho é um lugar de muitas ideias, de muitos debates, de onde os parlamentares levam os problemas do Rio Grande do Sul para a gente discutir, buscar solução aos órgãos competentes. Então, a Assembleia, ela está sempre muito pulsante, né? Posso te dizer que a gente tem um trabalho bem forte, muito, vou falar da minha pessoa, direcionado muito à proteção, à defesa das mulheres, na questão do empreendedorismo feminino, de incentivar as mulheres para o empreendedorismo feminino, e também na defesa e proteção das crianças. São bandeiras que eu trabalho, até por ser professora muitos anos, então eu escolhi essas bandeiras de defesa. Mas obviamente que o nosso trabalho abrange outras partes, né, como por exemplo, eu aprovei na Assembleia Legislativa, Anderson, a maior lei de proteção aos consumidores de energia elétrica do Rio Grande do Sul, e foi a indenização por falta de energia elétrica. Essa lei, ela faz com que após 24 horas sem energia elétrica, os consumidores sejam indenizados. Obviamente que as concessionárias entraram na justiça, hoje está no STF para ser discutido e avaliado. A relatoria, adivinha com quem ficou? O ministro Alexandre de Moraes, que vai colocar na corte agora para que todos possam decidir. Ele vai decidir sobre os 11 milhões de gaúchos. Hoje, as pessoas ficam 2 ou 5 dias sem energia elétrica e não são indenizadas. Elas perdem o alimento, perdem de trabalhar, têm um transtorno na sua rotina e as concessionárias não indenizam. E o que nós queremos com essa lei que a deputada Adriana aprovou, junto com todos os meus pares deputados estaduais, é que ela seja cumprida. Já faz 2 meses que ela foi aprovada e ela ainda não está sendo cumprida. Por quê? Porque as concessionárias entraram ao STF e hoje está lá no STF para ele julgar junto com Alexandre de Moraes. Então, eu te digo isso para ver que o nosso trabalho ele é bem abrangente, ele vai desde o cuidado da criança, do combate à pedofilia e o abuso infantil, ao empreendedorismo feminino, aos direitos dos consumidores, e assim a gente vai procurando ficar sempre atenta, Anderson, aos problemas do Rio Grande do Sul para poder interferir positivamente. Ô, deputado, assim, é até interessante isso que a senhora falou, esse projeto, porque assim, quem é mais lesado, né? Pessoal do interior. Pessoal do interior aqui, ó, no Arroio Grande aqui, por exemplo, que é o meu município, a gente,
Eu tenho a parte de Erval também, que é o meu presidente da rádio. E assim, ó, o município de Arroio Grande chega a ficar no interior, no assentamento, 18, 20 dias. Lá na região do Sarandi, 30 dias já chegou a ficar. Meu pai dizendo assim, ó, eu carrego no trator o celular para poder ter um jeito de me comunicar. Aí as empresas que não têm, ou o microprodutor que não tem um gerador, ele fica sem nos escuros, né? E até parece que não existe uma companhia milionária aí que poderia dar um jeito de consertar. Não. Aí ficam, não sei o que eles fazem, se eles ficam enrolando, enrolando, até ter um recurso, eu não sei o que passa neles. Mas muitos carros dessas companhias elétricas passam aí, ó, para um lado para o outro e o interior continua sem luz, né? Aí quem tem Por um quê? pequeno tambo acaba perdendo tudo. Bom, então, assim, quando falta energia elétrica, além da pessoa ficar sem a energia elétrica, ela fica sem água, porque ela não consegue puxar água do Sim, poço artesiano. Ela fica sem comunicação, porque ela não consegue ligar, não consegue ligar um rádio, não consegue carregar o celular. Então, o transtorno é muito grande. Ou seja, a Assembleia Legislativa aprovou a maior lei que visa com que as concessionárias sejam indenizadas. Foi por unanimidade, todos os partidos votaram nessa lei, todos os deputados e todos os partidos. E como que ela não está sendo cumprida? Porque as concessionárias entraram no STF. Bom, como assim? Que um parlamento gaúcho, todos os deputados votam na lei da indenização automática por falta de energia elétrica, da deputada Adriana Lara. E simplesmente no outro dia as concessionárias entram na justiça e vão ao STF, recorrem ao STF e fica lá parado. Enquanto isso, nós do interior, porque eu também sou do interior, Anderson. sim, Eu sou aqui do município de Bagé, que é interior, e moro no interior, né? Então, quando a gente fica sem energia, é um caos a tua vida, porque nem todo mundo tem sim. gerador. Então, o que nós precisamos é fazer valer essa lei, é que o STF não se meta no que realmente já está, foi analisado juridicamente pela Assembleia, pelo jurídico, deputados aprovaram, agora tem que cumprir. É isso que tem que fazer. Nós precisamos cumprir essa lei. E por que que eu fiz essa lei? Porque eu andei em todos os cantinhos do Rio Grande do Sul como relatora da comissão que acompanhou os trabalhos das concessionárias e vi o quanto nós do interior sofremos com a falta de energia elétrica. E eu já não estou dizendo quando queima aparelho, televisão, geladeira, quando tu perde teu alimento, né? Toda essa questão e tu fica com prejuízo e quem te indeniza? As concessionárias só arrecadam. Agora, há 3 dias atrás, nós tivemos uma suba, quem é da CE Equatorial, de 20% na luz, gente. 20% a luz subiu, os que são fornecidos pela CE Equatorial. Como isso? Sobe tudo e a qualidade. Como é que fica a Só. qualidade para o consumidor? Então, esse é um tema que eu trabalho muito, que eu pauto muito, que eu apresentei uma lei, que eu fui, Anderson, na ANEEL. Quem é a ANEEL? É a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu fui lá na ANEEL levar um dossiê para a ANEEL, dizendo que eles precisavam interferir para melhorar a qualidade das concessionárias aqui no Rio Grande do Sul, principalmente da CE Equatorial. A RGE, ela já está há mais anos consolidada, já presta um trabalho melhor. Agora, a CE Equatorial precisa melhorar, Sim, e muito, muito, muito. a sua qualidade no fornecimento da energia elétrica. Aqui, ó, Jaguarão, Arroio Grande, Erval, a gente sofre muito, muito, muito com os problemas da questão da equatorial. Deputada, eu vou E perguntar Bagé também. também a Bagé mesma coisa, também é da. da equatorial. Então o problema é É equatorial em si. equatorial. Assim, ó, deputada, eu perguntar assim, É. ó. É a primeira mulher representante da região da campanha, que eu tava dando uma estudada aqui. E assim, me conta um pouco É. da sua história e como começou. Eu vi até um dado aqui que quando o secretário, os índices de educação subiu do município de Bagé. Me conta um pouco da sua história, de como entrou na política e tudo. Anderson, eu como professora, a gente sempre que é professor, tu quer um mundo melhor para todos, né? Sim, Tu quer que teu aluno seja uma pessoa boa, que ele vença na vida, e a gente sonha com um mundo melhor para as pessoas.
E eu acho que esse sonho de professora eu levei para a política, né. E no ano de 2000 eu me candidatei a vereadora, me elegi, depois me reelegi, a gente sempre conseguiu fazer votações muito boas. Fui candidata a prefeita, fui secretária de educação, da assistência social, então sempre procurei, fazer na política aquilo que eu acredito que a gente precisa fazer na vida. Eu tenho aonde eu estou, eu tenho que transformar, tem que ser um lugar de transformação, de melhorar a vida das pessoas. Eu sempre pensei, enquanto professora, eu quero melhorar a vida dos meus alunos. Eu quero colocar neles que eles os sonhos de que eles podem sonhar em ser grandes. E não interessa a circunstância do teu momento de vida agora. Tu tem que te projetar lá onde tu quer chegar. Sim, Saber que para chegar lá, muitas vezes a gente passa por dificuldades. Então, eu sempre fiz isso. Quanto diretora, eu cuidava da minha escola, eu fiz banda, a primeira banda de uma escola municipal. Na época que não tinha máquina de xerox, eu trabalhei para ter a primeira máquina de xerox. Então, a gente sempre procurei, através do meu trabalho, ajudar a melhorar a vida da minha comunidade. E na política não é diferente. Eu penso que através do trabalho da gente, da ação da gente, a gente pode melhorar a vida de outras pessoas. Ontem, por exemplo, foi meu aniversário. E eu recebi uma mensagem por áudio que me deixou muito emocionada. E eu vou dizer o nome da pessoa, porque ele me autorizou a eu falar. Depois eu perguntei para ele: "Eu posso passar o teu áudio, para o grupo da minha família, só da minha família?", porque eu fiquei emocionada com o áudio. Eu disse para essa pessoa que é o delegado da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Canoas, o delegado Maurício Barizon. E ele me cumprimentou pelo meu aniversário e gravou um áudio dizendo o seguinte: "Deputada, parabéns pela sua coragem. A senhora coloca o seu mandato e a sua vida em serviço da defesa das crianças. Mexer com a pedofilia é por corajosos, porque existe uma máfia organizada no mundo, um crime organizado que utilizam as crianças para o abuso sexual, sim, para a pedofilia. E eu, na Assembleia, criei a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia e Defesa das Crianças. Então, eu faço esse trabalho, que é um trabalho intenso, que não é lá no maio laranja, que é o mês de combate, é o ano inteiro. Eu já tenho 45 comitês de combate à pedofilia, Anderson, e o abuso infantil no Rio Grande do Sul. Quem é que são essas pessoas? São voluntários, são pais, são professores, são pessoas da comunidade que querem trabalhar esse tema, ajudando a combater esse crime, levando informação, levando conhecimento, palestras. A gente ajuda a montar esses comitês. Aí em Erval ainda não tem um comitê, nós precisamos ter um comitê em Erval, precisamos ter em Arroio Grande. Eu sim. participei há uns 10 dias, 15, 10 dias em Arroio Grande do encontro dos conselheiros tutelares da Contur. Foi um baita do encontro. O encontro onde os conselheiros tutelares sabem que eu estou lutando por Sim, eles, para que eles tenham um piso estadual do conselheiro tutelar. Então, quando a gente leva tudo que tu acredita para poder, na política, transformar a vida das pessoas, isso dá significado. Ontem, as palavras do delegado Maurício Barizon me emocionaram muito, porque ele é uma pessoa que ele não é político, não tem sim. partido nenhum, mas ele reconhece a importância da política para a gente tratar de temas tão obscuros, tão cruéis que as nossas crianças passam. 90% das violências de pedofilia e de abuso quanto juvenil acontece onde? Dentro da sua Dentro casa. das lares. E a coisa mais pura que tem a criança, que é a sua inocência, porque a inocência da criança, ela acredita no pai e na mãe, e no tio, e no vô, e na avó, porque eles têm que proteger elas. Quando a gente cresce, a gente perde a inocência para a gente se defender. É ou não é? A Sim, gente já não é mais inocente porque eu tenho que me defender. Quanto criança, eles têm a inocência porque é nós que defendemos eles. Mas quando aqueles que têm que defender essa criança são aqueles que abusam dela sexualmente, abusam dela fisicamente, batendo,
humilhando psicologicamente, espancando uma criança, isso é crueldade, é crueldade. E nós temos que nos levantar de uma voz contra isso. As crianças têm que serem amadas e sim, protegidas, e não abusadas, e não violentadas no seu direito. É disso que eu estou falando. E o conselho tutelar não é aquele monstro de 7 cabeças que vem para tirar a criança de casa, não é isso. Ele vem para garantir o direito dela. sim, Criança não pode ser espancada. Ah, então eu não vou educar meu filho? Claro que vai educar. Tem que educar. Tem várias formas de educar que não é o espancamento. sim, Tu tem que zelar pelo teu filho, né? O filho não pediu para vir ao mundo. Se veio, nós temos o dever, enquanto pai, mãe, sociedade, familiares, de cuidar daquela criança até um dia se tornar um adulto e tomar o seu rumo na vida. sim. Então, são pautas como essa que, para mim, Anderson, são muito importantes. E eu estou fazendo um levante no Rio Grande do Sul, impactando outras pessoas para nos ajudarem nessa causa. No sábado, eu estava agora em Alegrete. Sabe o que eu estava fazendo lá em Alegrete? Formando mais um comitê de combate à pedofilia e proteção às crianças. Ô, E deputada, é isso que a gente faz e agora. Na quinta-feira, só para encerrar agora, na quinta-feira eu vou estar em Lajeado, num grande seminário de combate à pedofilia e o abuso infantil também. deputada, até peço aqui da região, o Merval e tudo, que crie um comitê, até porque a gente sabe que hoje em dia o tráfico está anexando cada vez mais crianças no meio, né? Para fazer funções para o tráfico, e a gente sabe muito bem que a sociedade, os conselhos sabem muito bem como é que está a sociedade hoje em dia no meio do tráfico, e estão cada vez mais utilizando de crianças também. Então, assim, ó, o quanto mais se Exatamente. se conscientizar, mais. Não só o abuso acontece, como dizer assim, um local onde era para ser de proteção, que seria o lar, muitas vezes está sendo se tornando armadilhas para suas próprias crianças, né? Entre seus pais, avós, tios, né? E mais ainda um outro predador que eu digo, já chamo de predador, né? O tráfico. Predador, é essa palavra, Entendeu? certíssima, é essa palavra. Predador. Predador, é isso aí. Então, assim, ó, deputada, eu lhe agradeço E muito por ter essa preocupação, porque eu sou pai de dois meninos. Eu tenho medo. Hoje o meu filho tá aí na rua, daqui a pouco alguém vem e abusa deles, ou até mesmo faz ele carregar coisas que ele não queira carregar por medo, né? E a gente, assim, eu como pai, eu me preocupo disso. por isso que nós temos que orientar os nossos filhos, vigiar, saber onde ele está. A gente tem que ter, assim, ó, a primeira missão de nós, como pais, educadores, é proteger os nossos filhos, né? É proteger até a chegar um dia que eles possam se proteger. Como que nós protegemos os nossos filhos? É informando, é conversando com eles, é falando sobre os perigos, é alertando sobre a maldade que existe, que ronda as famílias, que ronda as crianças, que vem muitas vezes disfarçadas de bondade. A gente precisa falar de abuso, de pedofilia, de drogas. A gente precisa falar sobre isso e saber sempre aonde o nosso filho está. Eu digo que a gente sempre tem que responder. Quando a gente conseguir responder essas 3 perguntas, a gente pode ficar tranquilo. Onde Sim, é que meu filho está agora? Com quem ele está? E o que ele está fazendo? sim, É difícil, né? A gente dizer: "Onde é que meu filho está agora?". "Agora ele está em tal lugar". "Com quem?". "Ah, ele está ou com o irmão, ou com a mãe, ou com a tia". "O que que ele está fazendo?". "Ah, ele está estudando, ele está brincando, ele está". Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque só assim a gente vai poder, dar um futuro digno para os nossos filhos, é protegendo. E o mundo, Anderson, ele está muito violento, sempre foi, mas agora está muito mais. Com a questão das redes sociais, dos jogos, Rebocles, esse jogo que sim, eu nem sei falar direito o nome que tem aí, mas quem é jovem, as crianças sabem, é que eles jogam e interagem com outra pessoa na tela. Muitas vezes o outro lado é um pedófilo que se passa por uma menina, por um sim, menino, e ganha a confiança da criança e começa a pedir fotos e começa a querer mostrar o local onde mora, ganha confiança, marca o encontro, a criança não sabe, e quando vê, cai numa armadilha. E por isso que a gente vê crianças com sim. depressão, crianças se mutilando,
porque muitas vezes elas são manipuladas. Então a gente tem que ter, assim, ó, muito alerta, e eu como educadora, como professora e agora como deputada, este é o meu dever, é a minha bandeira. Eu digo que se eu conseguir salvar uma criança da pedofilia, uma criança do abuso, eu já estou cumprindo a minha missão, mas acredito que são muitas crianças que, com esse trabalho que a gente está fazendo, a Sim. gente vai conseguir salvar e alertar a sociedade desse perigo que ronda as famílias. Muitas pessoas vão naquela bobagem, que essa política pública é besteira, que o político é tudo igual, coisa assim. Mas não, as pessoas não sabem que políticas públicas são que salvam pessoas. Ideias como essa, como você está de Santa Catarina, do jogo que a senhora falou, o Roblox. Roblox, por exemplo, em Santa Catarina, tem uma polícia, a própria polícia está aí dentro do jogo para coibir esses atos no estado de Santa Catarina. Então, assim, ó, tem que cuidar muito do que o filho É tá isso. jogando hoje em dia. Eu jogo jogos, às vezes eu vejo que alguém tá com uma postura totalmente errada dentro do jogo, eu já começo a denunciar e dizer assim, ó, baixa o tom, baixa o tom, baixa o tom, tem criança aqui, né? Então, assim, ó, tem muita criança jogando Roblox, né? Os pais têm que monitorar o que eles estão jogando, o que eles estão fazendo, até porque é um jogo que tem um e-commerce virtual também, ver o que está acontecendo lá dentro, né? Porque daqui a pouco pode ter, como a senhora mesmo está acontecendo, a criança tá lá no jogo, o cara ofertando bens dentro do jogo lá, em troca de certas situações, né? Então, a Santa Catarina, Já, meus já é parabéns. comprovado, hein, Anderson? Já é comprovado que no Roblox tem os pedófilos se infiltram ali. Já foi várias gravações, várias filmagens que se passam por crianças, se passam, fazem voz de crianças, ganham a confiança, consegue o telefone, consegue o contato, vão mantendo contato e depois tu não sabe como é que vai ser o fim dessa história. Isso já é fato. Sim, Nesses jogos, em outros jogos, na internet, no Instagram, então a gente precisa estar muito vigilante, porque hoje o perigo está dentro de casa, né? Não é só na questão do celular, né? Teu filho está com 7, 8 anos, como com o celular na mão? Como que vai estar no quarto ali fazendo, né? Não, o pai tem o dever de saber, sim, tem o dever, né? Quem antes do pai querer ser o amigo e amiguinha da filha, amiguinho, é pai e é mãe. Eu digo, olha, antes da gente querer ser o amigo, ser o legalzinho, eu tenho que saber que eu sou pai, que eu sou mãe, e que sim, quem impõe as regras dentro de casa é o pai e a mãe. Né? As regras não podem ser revertidas, os filhos colocarem as regras. sim, Quem coloca as regras, hora de dormir, hora de estudar, é o pai e a mãe. E a criança precisa dessas regras, sim. ela precisa dessa rotina para ela ser saudável, para ela ter o norte, isso é necessário. Mas muitos pais hoje em dia só querem dar o celular pro filho, a fuga, né? Toma do celular aqui, deixa eu na minha fuga e deu. Esse que é o problema. Não Exatamente. adianta a polícia, É. a deputada querer fazer, os pais também têm que fazer a sua parte. Vai lá, aproveita uns 30 minutinhos, joga com teu filho o mesmo joguinho que ele tá, vê como é que tá a situação, quem é o amiguinho que ele está falando, né? Com quem ele joga, com quantas vezes ele frequência joga. São coisas que assim, os pais têm que parar um pouco e voltar a ser pais. É o que eu Isso. digo, deputado. Anderson, eu quero aproveitar isso que tu está falando e eu quero deixar um recadinho para quem está nos ouvindo através dessa gravação. Tu pode ser o melhor professor, melhor radialista, melhor médico, melhor engenheiro que tem. Se a tua maior obra é os nossos filhos, Sim, se tu falhar na tua maior obra, não adianta tu querer ganhar o mundo. Se tu falhou dentro de casa. Então, um recadinho que eu quero deixar para os pais, para as mães: não descuidem da sua maior obra. A sua maior obra é o seu filho, que tem o seu DNA, que tem a sua história. É aquela pessoa que tu vai colocar para o mundo para poder ter responsabilidade, ser uma pessoa amorosa, com compaixão, com responsabilidade, um bom cidadão. sim, E quando a gente pensa assim: "Poxa, eu faço tudo o que eu tenho que fazer lá fora, mas eu estou falhando como mãe, eu estou falhando como pai, eu preciso dar o que mais importante eu tenho na minha vida, não é o dinheiro, é o teu tempo, é o nosso tempo de sentar para brincar com o nosso filho,
de sentar, de fazer um passeio, de jogar uma bola, de brincar. A criança, quando tu brinca com a criança, é uma demonstração de amor que tu está tendo para ela. Aquilo é importante para ela. Tu está mostrando para ela aqui, ó, eu vou dar o meu tempo. Vamos jogar uma bola, né? Vamos brincar de carrinho, vamos ir numa praça. E não adianta ir numa praça e a gente ficar com o celular na mão, o filho lá se embalando e tu com o celular. Não, é na praça, deixa o celular em casa e vamos focar naquilo que realmente é importante na nossa vida. Imagina se nós não tivéssemos os nossos filhos. A gente se completa com os filhos, sabe por quê? Porque os filhos, Anderson, quando Deus nos dá os filhos, Ele nos coloca os filhos na nossa vida para a gente ser pessoas melhores. O filho nos transforma em pessoas melhores. Tu quer lutar, tu quer melhorar de vida porque tu quer dar uma vida melhor para o teu filho, tu quer dar uma comida melhor para o teu filho, quer dar uma roupinha melhor para o teu filho, quer dar uma casa confortável para o teu filho. Então, tu quer lutar, aquilo te dá um ânimo, porque tu tem a tua família, tem os teus filhos. Então, a maior missão que Deus nos deu, ser pais e ser mães, nós não podemos falhar. Não Sim. adianta eu ser uma grande professora ou uma grande deputada, um grande médico, um mecânico e falhar na minha obra-prima, que é lá aquele pedacinho de gente que está ali que não pediu para vir, mas eu posso tornar um grande homem, uma grande mulher, com paixão, com responsabilidade, com respeito às pessoas. Essa é a minha visão de mundo. É isso, eu compartilho com vocês aquilo que eu vivo. Eu não falo aquilo que eu não vivo. Eu só falo aquilo que eu entendo como significativo para a minha vida. Então, nesse sentido, eu deixo esse alerta aos Sim. pais, né? Porque a gente sabe que a vida é muito corrida, não é fácil, mas a gente tem que dar prioridade para aquilo que é muito importante na nossa vida, que é a nossa família. Tá certo, deputada. Deputada, eu sei que o seu tempo é muito corrido, né? Como a gente tinha conversado. Assim, ó, eu quero que a senhora só me dê como eu vou te dizer, vou deixar um espaço aberto para a senhora falar com seus eleitores e para quem não lhe conhece, né? Essa conhecer agora que já ouviu também que é pela sua fala, uma mãe dedicada à família, porque um dos princípios, quando Deus nos dá a família, Ele está nos dando um fardo que na verdade não é um fardo, é uma benção. Em primeiro lugar, desculpa a fala, é uma benção porque a família também nos edifica, nos constrói e leva a nossa semente adiante. E para a questão de ser lembrado, né, a gente tem que causar na vida da pessoa, gerar emoções que nós possa ser lembrado e recordados. Assim, então eu deixo o espaço aberto para os seus futuros eleitores, né, para as pessoas que não lhe conhecem e para os Sim. seus eleitores que estão ouvindo, né, e o espaço agora. Olha, primeiro eu quero agradecer muito a ti, Anderson, a Rádio Líder, essa oportunidade, né? Essa rádio que eu já falei com o Santomero, Não, essa né? é o Sim ou Santomero, não? Sim, né? Não, o Santomero é da outra rádio. É um colega de rádio. Ele é da Ah, é da rádio outra da comunitária, rádio. é. Ah, tá. Mas a gente boa ele. Tá, então tá, mas que tem o mesmo nome, né? É que volta e meia eu falo com o Santomero na Rádio Líder. Achei que fosse até do outro programa. Então, assim, é dizer para as pessoas que eu acredito no bem, eu acredito na força das pessoas, eu acredito que Deus dá uma missão para cada um de nós, que todos nós temos a nossa missão. E quem encara a política como uma missão de poder melhorar a vida das pessoas, assim como eu, como professora, eu acredito que eu consegui melhorar a vida de muitas crianças, no sentido de não só ensinar a ler e escrever, mas de fazer que eles pudessem sonhar e ser bons cidadãos. E encontro hoje os meus alunos. Como secretária, eu fui responsável pelo maior IDEB da história de Bagé, e isso me encheu de muito orgulho, porque eu sempre vim de escola pública. E escola pública ela tem que ser de qualidade. A escola tem que ser bonita, pintada, limpa, organizada para receber os nossos alunos. Não pode ser uma escola suja, com vidro quebrado, paredes riscadas. Ela tem que ser o melhor para o nosso aluno, porque ele merece. E eu procurei fazer muito isso enquanto secretária de educação aqui em Bagé. Fiz praças em todas as escolas, reformei 34 escolas. Os alunos escreviam livros.
E fizemos com todo esse trabalho que o nosso IDEB, que é o que mede a qualidade na educação, fosse o maior da história. Eu falo isso porque eu acredito que onde Deus nos colocar, ali nós precisamos dar frutos para a vida das pessoas. Uma vida, ela tem significado quando a gente consegue melhorar a vida de outras pessoas. E é por isso que hoje eu luto muito para combater a pedofilia, o abuso infantil, luto para que as mulheres sejam empreendedoras, tenham a sua profissão, tenham seu dinheiro, consigam empreender. Eu tenho uma lei que é Mulheres Chefes de Família Empreendedora, que já foi lançado pelo governo do estado, que ela incentiva com que as mulheres possam empreender com linhas de crédito. Ou seja, eu dou significado ao meu trabalho. Eu não sei que tempo eu vou ter de deputada. Então, o tempo que eu estou de deputada, eu quero que as pessoas se lembrem de mim como alguém que trabalhou para melhorar a vida das crianças, para melhorar a vida das mulheres, para lutar contra as injustiças que as concessionárias fazem com os consumidores. Eu quero isso, esse é o meu desejo, porque nós somos tão passageiros aqui nessa terra. Hoje a gente está, quando amanhã a gente já não está. Então, o que me faz sorrir e o que faz significado na minha vida é poder trabalhar por uma causa. As causas me movem. E a causa do combate à pedofilia, o abuso infantil, é algo que é bandeira da minha vida. Então, me apresentei um pouquinho para todos vocês, né? Sou professora, hoje deputada, tenho 3 filhos, 4 netos, sou uma pessoa muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade que Deus me deu. Eu sempre, as minhas orações, eu sempre agradeço, eu sempre começo agradecendo a Deus, porque eu acredito que quanto mais a gente agradece, mais a graça desce sobre a nossa vida. Com Não certeza. interessa se está chovendo, se está com sol, eu agradeço a Deus sempre, porque eu estou viva. E se eu estou viva, eu posso resolver qualquer problema na minha vida, né? E quando a gente está com Deus, eu digo que optar por Deus é uma questão de inteligência, tá? Eu digo que as pessoas inteligentes, elas optam por Deus. Por quê? Deus é o poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele é generoso, ele é amoroso, ele é forte, ele é o Deus do impossível. E se eu posso andar com o Todo-Poderoso, com aquele que é o forte, que é o misericordioso, por que que eu vou querer andar com mais ou menos? Com Por certeza. que que eu vou querer andar com mais ou menos? Eu quero andar com o Todo-Poderoso, eu quero andar com quem vai comigo para a guerra, com quem vai comigo nas peleias, com quem nunca vai me deixar na mão, com quem, quando todo mundo te abandonar, tu sabe que vai ter um que jamais vai te abandonar, que vai ser o teu Deus. Então, eu falo isso porque é acima de religiões. Embora eu sou uma pessoa evangélica, né, eu escolhi Deus na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui curada de um bronquite crônico que eu tinha e que eu falava para Deus: Senhor, eu não aguento mais viver com essa falta de ar. Na época, minha mãe, nós não tínhamos nebulizador, morava distante da cidade e eu sofria muito. Passava muitas madrugadas com falta de ar, sofria muito, era muito difícil respirar. E um dia eu disse para Deus o seguinte: Senhor, eu não aguento viver mais assim, tantos anos com essa falta de ar. Ou tu me cura, ou tu me leva, mas eu não quero viver mais assim. E milagrosamente, pela graça do Senhor, alguns meses depois, o meu bronquite sumiu. Ele sumiu inexplicavelmente, ele sumiu. Nunca mais eu tive falta de ar. O meu bronquite curou e eu tive esse bronquite desde os 6 aninhos de idade até os 15 anos de idade. E eu passava muito no hospital, com muitas pneumonias, sofria muito. E o Senhor ouviu a minha oração. Então, se Ele ouviu a minha, Ele ouve a tua, Ele ouve a de todos aqueles que se chegam a Ele com humildade para saber que Ele pode transformar a nossa vida. Então, hoje eu tenho saúde e isso para mim é uma bênção imensurável, porque às vezes tu não valoriza tu poder respirar, mas tem gente que não consegue respirar. Às vezes tu não valoriza que tu consegue comer. Eu tô tomando uma xícara de chá, ó, agora que tô tomando uma xícara de chá.
né? Tem gente que não consegue tomar porque não consegue engolir, porque tem um câncer na garganta ou porque tem um problema que não consegue engolir. Tem gente que tem saúde, mas não tem o que comer. Então, a gente tem que ser grato a Deus por tudo que a gente tem, valorizar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, a nossa casa, o dia. Se acordar pela manhã é um milagre divino e saber que tudo passa na vida. A gente tem que ter fé que o melhor está por vir, a gente tem que se projetar o que a gente quer da nossa vida. Eu digo que hoje eu tenho 57 anos, Anderson, e eu sou a mulher que eu sempre sonhei ser, né? Eu Sim. sempre sonhei em construir essa Adriana que hoje eu sou, né? Mas ela passou por muitas fases até chegar essa pessoa mais madura, tranquila, centrada, com mais experiência, com resiliência, já caiu, levantou, olhou para o céu onde veio o socorro, dou valor às coisas que realmente são importantes na minha vida. Tem coisas que não são importantes e a gente acaba dando um valor enorme para aquilo ali. Então, valoriza o que realmente é importante na tua vida. Pensa, eu não viveria sem o que na minha vida? O que eu não viveria? E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa buscar um entendimento, né? Para poder ter uma vida mais leve e melhor. Deputado, eu quero lhe agradecer, muito obrigado, né? Eu tenho uma passagem que Jesus Cristo pede água, né? Acho que é uma samaritana, não me lembro mais. E ele pede água para ela e ele fala que ele tem a água, né? A água que ele tem para dar, nunca sentirá sede mais. E é verdade, Jesus Cristo aí veio É para nos verdade. libertar e salvar. Ele é o caminho, né? E a verdade não tem como ir para o outro senão o Pai, se não for por ele, né? E assim, ó, muito obrigado, É deputada. verdade. Deputada, eu não vou lhe tomar o seu tempo, mas eu vou lhe chamar outra vez para conversar, né? Vamos falar com a Com sua assessora certeza, para a gente Anderson. conversar mais. Porque assim, ó, deputada, eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha aqui para conversar depois sobre a questão também da mulher empreendedora. Porque assim, ó, se fala-se muito de Bolsa Tá, Família. vamos. Se fala-se muito de Bolsa Família. Isso. Mas Bolsa Família não tira da miséria, né? O empreendedor consegue sair da miséria, consegue triunfar se ele for resistente, né? Nesse mercado difícil que tá, né? Então, assim, ó, vou marcar com essa assessora aí pra gente conversar sobre a mulher empreendedora. Deputada, muito obrigado. Certo, Não vou lhe Anderson. tomar seu tempo, porque eu sei que tá corrida a sua agenda. O pessoal do Hospital de Erval, né, que conversou conosco, dizendo, ó, o deputado tá sempre trazendo emenda pra cá, pra saúde aqui daqui, sempre ajudando a gente, ele agradecendo muito, né, assim, ó, muito obrigado da Rádio Web Líder Erval, né, e assim, ó, a gente tá à disposição, deputada. E só uma pergunta, deputada, o pleito do ano que vem vai estar presente? Vou estar Então, presente, se coisa Deus boa. quiser. Sou candidata à reeleição, né? A gente Boa. vem para uma reeleição agora com muita fé, se Deus quiser. Tá certo. E me diz uma coisa, uma especulaçãozinha aí pro pessoal aí. Quem é que vem representar o partido no estado? Já tem especulações aí? Olha, o Zuco, né? Vem o Zuco mesmo? O Zuco é o nosso pré-candidato, o Zuco é o nosso pré-candidato a governador e está liderando todas as pesquisas. O Zuco está liderando, Eu né? vou ver se eu O consigo trazer Zuco uma. tá Quero ver se eu consigo trazer ele pra me dar uma entrevista aqui. Pô, vamos trabalhar, eu te ajudo aí para fazer essa entrevista aí, com E se certeza, te puder, ajudo trazer sim. ele no Arroio Grande aqui pra apresentar pro povo daqui, que o povo daqui Com tá querendo saber. certeza, Tá com certo? certeza. Querido, um grande abraço, muito Obrigado. obrigada pela oportunidade. Estou sempre à disposição, tá? Tu tens meu WhatsApp, Sim. pode me ligar aí, marca com a Raíssa, que organiza a minha agenda, e eu participo outras vezes, faço questão de conversar com vocês aí, tá? Precisando daí, Ah, não. e quero te dizer também, ó, a Arroio Grande eu mandei recursos para o autismo também, que já estão chegando agora, R$ 100.000, um pedido do ex-prefeito Ivan, Sim. tá? Recursos que já deve estar chegando já na prefeitura aí para as crianças autistas aí, para trabalhar Sim. no centro ali do autismo. Até conversar que tem a AFAG aqui, que é uma instituição aqui criada pelas meninas, pelos pais das pessoas. Pais, não, como é? Ah,
Associação dos Familiares de Pessoas Atípicas de Arroio Grande. Depois até eu quero conversar com a senhora sobre a associação que as meninas montaram aqui, convidar elas para conversar também. Quando estiver passando aqui pela região aqui, se puder chegar aí para conversar com a gente. Com certeza. Ah, certo, então. Se tu puder depois pelo WhatsApp me passar o número da presidente da associação, que eu conheço ela, mas não tenho o número, porque eu quero conversar com ela. Se puder depois me passar o WhatsApp. Posso. Me passa o WhatsApp aí para poder conversar com ela, tá, Anderson? Tá certo. Muito obrigado, deputada. Tá Voltaremos certo. de novo para conversar, então. Tá certo. Com certeza. Um beijo a todos. Obrigada. Beijo.